exercício, o Rick tem 100 Mr. Mystics e a cada noite ele escolhe 3 deles para realizar um certo serviço. Então, dos 100 Mr. Mystics, ele escolhe 3 e aí esses 3 vão realizar um certo serviço. A pergunta é, será que tem algum desses Mr. Mystics, desses 100, que depois de algumas noites vai ter ficado de serviço com todos os outros exatamente uma vez? Ou seja, será que tem um Mr. Mystics que tenha visto todos os 99 outros exatamente uma vez depois de alguns dias de serviço? Esse exercício pode parecer um pouco confuso a princípio, mas ele é bem simples de resolver. Por quê? Imagina que ele passou uma noite de serviço com outros 2, certo? O Rick sempre escolhe 3. Então, digamos que esse Mr. Mystics tenha ficado com exatamente 2 outros aqui dentre esses 99. Então, ficou ele e esses outros 2. Né? Se eu quiser ficar uma outra noite, se ele for ficar uma outra noite de serviço, ele tem que ficar com outros Mr. Mystics. Ele não pode escolher os mesmos, porque aí no final eu vou ter visto um deles mais uma vez. Ele quer ver exatamente uma vez, então esses 2 Mr. Mystics já viu, já realizou e tal. Agora ele quer, dentre os outros 97, fazer a mesma coisa. Aí ele vai passar uma outra noite com outros 2, certo? Outros 2 Mr. Mystics. Aí ele vai lá, ele e os outros 2 vão passar a noite fazendo a tarefa e ele vai ter visto os outros 2 exatamente uma vez. Aí, na noite seguinte que ele for ficar de serviço, ele quer ficar com outros 2 que ele não tenha visto antes. E você já deve ter reparado que isso nunca vai ser possível, porque o número de Mr. Mystics que não é ele são 99, é ímpar. E ele sempre vai ficar em pares com outros Mr. Mystics que não vão ter interseção. Então ele quer separar, o objetivo desse Mr. Mystics é separar esses 99 outros em pares, de forma que a cada noite ele escolhe um par para ficar de serviço com ele. Só que desses 99 não dá para eu separar em pares porque é um número ímpar. E esse é um exercício bem rapidinho de resolver. O exercício seguinte é assim. A gente tem um embaralhamento dos números de 1 a 9. E a gente está se perguntando se é possível fazer um embaralhamento de forma que entre o 1 e o 2 tenha sempre uma quantidade ímpar, entre o 2 e o 3 tenha sempre uma quantidade ímpar de números, né? Uma quantidade ímpar de números, entre o 3 e o 4 uma quantidade ímpar de números, até entre o 8 e o 9 tem uma quantidade ímpar de números. O que eu quero dizer com isso? Olha, por exemplo, esse embaralhamento que eu fiz. Quantos números tem entre o 1 e o 2? Tem exatamente 5, que é uma quantidade ímpar. Beleza. Então eu consegui fazer com que tenha exatamente uma quantidade ímpar de números entre o 1 e o 2. Mas isso não vale para os números entre o 2 e o 3. Olha só, eu tenho só 2 números entre o 2 e o 3, que não é um número ímpar. Será que existe um embaralhamento, alguma forma de embaralhar os números de 1 a 9, de forma que eu consiga realizar isso que eu quero, sempre a cada 2 números consecutivos tá uma quantidade ímpar de números? Bom, para resolver isso, vamos tentar ver o que acontece entre o 1 e o 3, por exemplo. Quantos números será que aparecem entre o 1 e o 3? Bom, digamos que o 1 está aqui, no embaralhamento, e o 2 está aqui. Eu já sei que entre eles tem uma quantidade ímpar. Agora, onde será que pode estar o 3? Talvez o 3 esteja aqui, ou aqui, né? Tem mais de uma opção. Digamos que o 3 está aqui. A gente já sabe que entre o 2 e o 3 tem uma quantidade ímpar de números. Então, quantos números vai ter entre o 1 e o 3? Vai ser uma quantidade ímpar, mais uma quantidade ímpar,
mais o 2, olha só, o 2 não foi contado até agora. Então, foi uma quantidade par mais o 2, uma quantidade ímpar também, olha só. Então, nessa configuração, entre o 1 e o 3 tem uma quantidade ímpar de números. Mas, se o 3 não tivesse aqui, talvez a gente tivesse um resultado diferente, será? E se o 3 estiver aqui, bem no meio, assim? E aí? Bom, aqui entre o 2 e o 3 eu tenho uma quantidade ímpar. Então, quantos números será que tem entre o 1 e o 3? Olha, daqui até aqui é uma quantidade ímpar. Então, daqui até aqui é uma quantidade par, porque daqui até aqui é ímpar e daqui até aqui é ímpar. Então, eu vou ter um ímpar menos ímpar, isso aqui vai ter par. Só que se eu tirar o 3 dessa contagem, vai ter uma quantidade ímpar de números entre o 1 e o 3. Também o mesmo resultado com o 3 estando aqui dentro. E se o 3 estivesse para cá? Será que a mesma coisa ia valer? Se o 3 estivesse desse lado e aqui eu tivesse uma quantidade ímpar? Não. Do 2 para o 3, né? Do 2 para o 3 tem uma quantidade ímpar. Quantos números será que tem entre o 1 e o 3? Bom, daqui para cá é ímpar e daqui para cá é ímpar. Então, daqui para cá é par, só que se eu tirar o 1, vai ser ímpar. A gente considerou todos os casos de posição relativa do 3. Se o 2 estivesse à esquerda do 1, ia ser tudo simétrico, ia dar na mesma coisa. Então, sempre que eu tenho 1 para o 2 uma quantidade ímpar e do 2 para o 3 uma quantidade ímpar, eu concluí disso aqui que do 1 para o 3 é uma quantidade ímpar. Certo? O mesmo raciocínio me mostra que, se eu usar o fato de que do 1 para o 3 tem uma quantidade ímpar e do 3 para o 4 tem uma quantidade ímpar, esses dois fatos juntos, fazendo a mesma coisa que eu já fiz antes, me diz que a quantidade de números entre 1 e 4 é ímpar também. Se eu juntar isso com o fato de que a quantidade entre 4 e 5 é ímpar, eu também descubro que a quantidade entre 1 e 5 é ímpar. Então, se eu fizer isso até o 9, eu vou descobrir que do 1 até qualquer outro número de 1 a 9, eu tenho uma quantidade ímpar de números entre eles. E qual é o absurdo nisso? Repara que o 1 vai estar em algum lugar dessa sequência. Da sequência que eu criei, que eu inventei do embaralhamento de 1 a 9. Então, nesse caso, 1 está aqui, por exemplo. O 1, ele tem vizinhos. Na verdade, ele tem pelo menos um vizinho. Mesmo que ele esteja no campo, ele tem um vizinho. Nesse caso, ele tem os vizinhos 9 e 6. Mas pelo menos um vizinho ele vai ter. E o que acontece quando ele tem um vizinho? Olha, por exemplo, a quantidade de números entre 1 e 6. Quantos são? São 0, certo? Quantidade de números entre 1 e 6, entre 1 e um vizinho dele, é 0, que é um número par. Então, o 1, ele precisa que algum outro número da sequência tenha uma quantidade par de números entre ele. Não tem como todos os números da sequência estarem em uma distância ímpar do 1, ou seja, ter uma quantidade ímpar de números entre ele. Porque o 1 tem vizinhos, e esses vizinhos têm uma quantidade par de números entre eles. Isso mostra que existe uma contradição nesse problema e não tem como eu embaralhar os números de 1 a 9 dessa forma. Essa foi a nossa última questão de paridade. Então, dá uma relembrada se você precisar. Dá uma olhada também no nosso primeiro desafio, que eu postei na semana passada, para dar uma recapitulada. E a gente se vê de novo na semana que vem. Um beijo e até mais!